Bom, eu quero agora mostrar para vocês um exemplo 1, né, onde a gente vai pegar alguns valores, né, vamos pegar aqui alguns dados, né, o beta igual a 50, IC igual a 90 mA, VCE igual a 2 volts, o VRE igual a 0,5 volts. A gente vai jogar essas informações no circuito e aí nós vamos calcular alguns valores. Nós vamos calcular o VRC, o VBE, o VRB, o IB, o IE, o RC, o RB e o RE. Nós vamos fazer isso juntos, né? Vou mostrar aqui num vídeo para você na nossa lousa digital. Bem, corrigindo esse exemplo, então nós vamos colocar as informações que nós temos aqui dos dados no circuito, né? Então nós temos lá, o nosso IC é igual a 90 mA, então vamos colocar aqui, ó, 90 mA. Eu tenho o VCE, que vale 2 volts, então no VCE 2 volts, e o VRE 0,5 volts, então no VRE 0,5 volts. Então esses são os dados do exercício, fora o beta, que vale 50. Então vamos lá, a gente vai calcular essa sequência, né, que foi pedida. Vamos começar aqui pelo VRC, né? Se eu tenho essa somatória, então, como nós vimos na teoria, o valor do VRC, que é essa tensão, mais o VCE, mais o VRE, né, eu tenho a minha malha 1 aqui, isso tem que ser igual a 12 volts. Então 12 menos 2 menos 0,5, isso vai dar 9,5 volts. E aí eu tenho a somatória da malha igual à tensão da fonte. Então eu sei que 9,5 mais 12 dá 11,5, mais 0,5, 12. Certo? Esse 0,5 ele vale tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá, ou seja, tanto para a malha 1 quanto para a malha 3, né? Então aqui eu também tenho 0,5, que é o meu VRE, tenho 0,7, né, que é o VBE. Então já vamos colocar aqui os valores que nós achamos. Achamos o VRC com 9,5 volts. O VBE nós sabemos que é um diodo polarizado diretamente, que é 0,7 volts. Tá? E o VRB, né, essa tensão aqui, vai ser o quê? 12 menos 0,5 menos 0,7, ou seja, 12 menos 1,2. Isso é igual a 10,8 volts. Então é o nosso VRB. Vou colocar aqui então 10,8 volts. Então eu tenho aqui também a somatória dessa malha externa, 10,8 mais 0,7 igual a 11,5 mais 0,5, 12. Completei a malha, tem que ser igual à tensão da fonte. Achei todas as tensões, agora eu vou achar as correntes. Eu tenho o IC, agora eu quero achar o IB, né? O IB é essa corrente aqui que ela continua passando pelo resistor de base. Então esse IB, nós temos a fórmula, né? A fórmula para calcular o que vem do triângulo, né? Então nós temos aqui IC, beta e IB. Se eu quero achar o IB, eu tampo aqui, vai ser IC dividido por beta. E é isso que nós vamos fazer. Então eu sei que o IB ele vai ser igual ao IC dividido pelo beta. O IC eu tenho 90 mA. Então 90 vezes 10 a menos 3, dividido pelo beta também é dado 50. E aí eu vou fazer essa conta. Então colocando aqui na calculadora, 90 expoente a menos 3, dividido por 50, isso ficou igual a 1,8 vezes 10 a menos 3, ou seja, 1,8 miliampere. Então está aqui, vou colocar a resposta aqui, 1,8 miliampere.
eu vou achar agora o IE. Para achar o IE, também vou usar uma das três fórmulas, né? O IE é igual a IC mais IB. Então, IE igual a IC mais IB, né? O IE vai ser igual a o IC, que é 90 mA, né? Essa corrente que é dado do exercício, né? Desde o começo, 90 mA, mais o IB. Então, 90, como os dois estão em mili, eu vou colocar aqui miliampere, mais o IB, 1,8 mili, 1,8 miliampere. Esse aqui não precisa nem de calculadora, eu sei que é 91,8 miliampere. Então esse é o valor do IE, 91,8 miliampere. E aí nós vamos achar agora os resistores, né? Para encontrar os resistores, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a lei de Ohm, né? Então vamos começar pelo RC, voltando aqui, ó, o RC vai ser 9,5 dividido por 90 mA. Então o RC vai ser igual a 9,5 dividido por 90 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, 9,5 dividido por 90 expoente a menos 3, isso é igual a 105,55 ohms. Vou usar uma casa, 105,5 ohms, tá? Então aqui o RC, já vou marcar 105,5 ohms. Vou encontrar agora o RB. Para achar o RB, vou aplicar a lei de Ohm. A tensão 10,8 dividido pelo IB. Eu não marquei aqui no circuito, deixa eu marcar. Nós encontramos um IB de 1,8 mA. Então aqui é 1,8 mA. Então vai ficar 10,8 dividido por 1,8 mA. Então ficou o RB igual a 10,8 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, ficou 10,8 dividido por 1,8 expoente a menos 3. Isso deu 6.000, que apertando engenharia ficou 6 vezes 10 a terceira, que é igual a 6 kΩ. Então, RB igual a 6 kΩ. E vou encontrar por último agora o RE. O RE vai ser 0,5 dividido pelo IE. O IE é 91,8 mA, que é essa corrente aqui, ó. 91,8 mA. Então, vou fazer 0,5 dividido por 91,8 vezes 10 a menos 3. Então, aqui nós temos o RE igual a 0,5 dividido por 91,8 vezes 10 a menos 3, né? Tensão pela corrente. Fazendo essa conta, nós temos 0,5 dividido por 91,8 expoente a menos 3, ela é igual a 5,44 ohms. Normalmente o resistor de emissor ele dá um valor baixo, então 5,44 ohms. Eu vou marcar aqui então o meu RE, 5,44 ohms. Então nós temos aqui o beta, né? Foi dado o IC, o VCE e o VRE. Então nós encontramos o VRC com 9,5, VBE 0,7, VRB 10,8,
o IB 1,8 mA, o IE 91,8 mA, o RC 105,5 ohms, o RC, né, 105,5 ohms, o RB 6 kΩ e o RE 5,44 ohms. Essa é a resolução do nosso exemplo 1. Vamos fazer também mais um exemplo. Nesse caso, eu te dou o beta, né, o valor dele é 80, o IB 1 mA, o VCE 2 volts e o VRE de 1 volt. E também vou pedir o VRC, o VBE, VRB, IC, IE, RC, RB e RE. E nós vamos também resolver esse exemplo 2 na nossa lousa digital. Esse exemplo 2, muito semelhante ao exemplo 1, né? Também tenho o beta, 80, só que dessa vez eu tenho o IB ao invés do IC. Então o IB vale 1 mA. Vamos marcar aqui a corrente de base 1 mA. O VCE, 2 volts. Então venho aqui, VCE igual a 2 volts. Tá? E o VRE 1 volt. O VRE 1 volt. Tá aí. Então vamos agora achar então os outros valores de tensão e de corrente, de resistência, né? Vamos seguir aqui a sequência do exercício. Encontrando então o VRC, se eu tenho 8 na fonte, 2 no VCE e 1 volt no VRE, vai sobrar para cá, né? 8 volts menos 2 menos 1 igual a 5 volts. Né? O nosso VRC 5 volts, porque a soma das 3 tensões, né? Agora a malha 1 ela é composta por 3 tensões. A soma dessas 3 tensões tem que dar a tensão da fonte. Esse 1 volt vale tanto para malha 1 quanto para 3, então eu vou ter 1 volt aqui. Né? O VBE é 0,7 volts. Vou marcar já aqui 0,7 volts. E o VRB é a diferença. Né? O VRB vai ser 8 volts, né? Menos 1 menos 0,7. Então vai dar 6,3 volts. Né? 6,3 volts. Por quê? Porque 6,3 mais 0,7 dá 7, mais 1 dá 8, que é a nossa tensão da fonte. Então VRB igual a 6,3 volts. As tensões são mais rápidas de encontrar. Agora nós vamos encontrar as correntes. Né? Então eu tenho lá o IB, né? Vou achar agora que aqui na verdade é o IC. Né? É o IC e o IE. Então aqui é o... Vou colocar aqui como IC e aqui o IE. Bom, vou encontrar agora o IC, e o nosso IC ele vai ser igual a... Vou aplicar então o nosso triângulo, né? Então se eu quero achar o IC e eu tenho o IB e o beta, eu tampo o IC, é beta vezes IB. Então o IC vai ser igual ao beta vezes o IB. Eu tenho o IB, 1 mA. O beta é dado do exercício, 80. Então o IC vai ser igual a 80 vezes 1 vezes 10 a menos 3. Isso não precisa também fazer, não precisa nem fazer na calculadora, vai dar 80 mA. Então o IC, que é essa corrente aqui, é igual a 80 mA. Vou marcar aqui também 80 mA. Vou encontrar agora o IE usando a fórmula que o IE é igual ao IC mais o IB. Né? Então, IE igual ao IC mais o IB. O IE, então, vai ser os 80 mA, né, que é o IC, 80. Como os dois estão em milha, eu vou trabalhar, não vou nem passar para 10 a menos 3, né, não vou nem passar para o expoente, porque eles estão na mesma base.
O IB é 1 mA, então aqui é 1 mA, então essa conta aqui vai me dar um IE igual a 81 mA, né? 81 mA é essa corrente aqui, ó, que passa pelo resistor de emissor, na verdade porque ela está saindo do emissor, vai ser 81 mA o valor do IE. E agora nós vamos achar os resistores, né? Para achar os resistores, vamos começar pelo RC. O RC vai ser 5 dividido por 80 mA. Então vamos fazer RC igual a 5 volts dividido por 80. Aqui eu tenho que colocar 10 a menos 3 e fazer isso na calculadora e colocar o 80 vezes 10 a menos 3. Né? Então fica 5 dividido por 80 5 dividido por 80 expoente a menos 3, que vai dar 62,5 ohms. Então ficou igual a 62,5 ohms o valor do RC, que eu já vou atualizar aqui, 62,5 ohms. E aí nós temos o RB, vamos achar o RB. Para isso, aplicaremos lei de Ohm fazendo o quê? 6,3 dividido por 1 mA. Então vamos lá, 6,3 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a 6,3 kΩ. Né? Fazendo a calculadora aqui só para você ver como que faz. 6,3 dividido por 1 expoente. 1 expoente a menos 3 ficou 6.300, né? E apertando engenharia, 6,3 vezes 10 a terceira, né? Que é 6,3 kΩ. Então colocando aqui 6,3 kΩ. E vamos encontrar agora o valor do RE. Para encontrar o RE, nós vamos fazer 1 volt dividido por 81 vezes 10 a menos 3. Então vai ficar 1 dividido por 81 vezes 10 a menos 3. E aí nós temos então 1 dividido por 81 expoente a menos 3, que é igual a 12,34 ohms. 12,34 ohms, ficando assim então o valor do RE nesse segundo exemplo. A gente ir se acostumando aí com a polarização por emissor comum. Então aqui as respostas ficaram o VRC 5 volts, o VBE 0,7, o VRB 6,3 volts, o IC 80 mA, o IE 81 mA, o RC 62,5 ohms, o RB 6,3 kΩ, o RE 12,34 ohms aí nesse nosso exemplo 2. E vamos juntos fazer mais um exemplo. Então nesse exemplo 3 eu te dou o beta, o IC, né, o VBC e o VRC. Então eu mudei os elementos que eu te dou e vou pedir outras coisas. Então o beta vale 50, o IC 250 mA, o VBC 3,3 volts e o VRC 6 volts. E peço para você o VCE, o VRE, o VBE, o VRB, o IB, o IE, o RC, o RB e o RE. Então vamos fazer juntos aí esse exemplo aí na nossa lousa digital. Resolver esse exemplo 3, nós como desde a polarização fixa, né, nós vamos estar primeiro colocando os valores que nós temos, né, vamos colocar esses valores no circuito. Então tem lá o IC igual a 200 mA, então venho aqui no IC, aliás 250 mA, IC igual a 250 mA, então está aqui 250 mA. Tem lá o VBC, é aqui que muda. Por quê? Eu não dei o VCE, eu dei o VBC.
eu te dei essa tensão aqui, ó, VBC igual a 3,3 volts, né? E eu te dei agora, olha, mudei também, eu te dei o VRC, 6 volts. Eu te dei algumas tensões aí que eu não te dava e pedi. Agora eu te dou algumas e vou pedir outras. Então o VRC igual a 6 volts. Então é importante que você anote no local certo, né? A informação que é dada do exercício realmente verificando. Então VBC entre base e coletor. Eu te dava o VCE, que era entre coletor e emissor. Agora é VBC que eu estou dando. Tanto é que eu vou pedir o VCE. É uma das primeiras coisas que eu vou pedir para você. Bom, são essas informações. Aí o beta, né? O beta a gente vai utilizar ao longo do exercício. Então, como que eu vou achar o VCE? Pois bem, nós temos uma... Aqui eu não consigo, pela malha eu não consigo achar o VCE. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho uma fórmula. Olha só essa fórmula aqui. Ela vai relacionar o VCE, o VBE e o VBC. Então, ela fala aqui para gente que o VCE ele é igual ao VBE mais o VBC. Vamos anotar essa fórmula para a gente dar uma olhadinha nela. Então, vou marcar aqui, ó, o VCE é igual ao VBE mais o VBC. Bom, quem que é o VBE? É 0,7, né? Porque essa tensão aqui entre a base e o emissor, 0,7. E lembra que nós vimos, né, que essa tensão mais essa vai dar quem? O VCE, justamente isso. Então o VBC eu tenho, que é dado do exercício, 3,3, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a soma, né? 0,7 mais 3,3 deu 4 volts. 4 volts vai ser o valor do VCE. Esse valor aqui, ó. 4 volts. Legal? Então o VCE é igual ao VBC mais o VBE. Então aqui já encontrei o VCE, que é 4 volts. Né? O VBE, ó, 0,7 volts. Esse eu sempre sei. E vou achar agora o VRE. Para achar o VRE, eu sei que a soma das três tensões tem que dar 12. Eu já tenho uma valendo 6 e uma valendo 4, que dá 10. Para 12, aqui tem que valer 2 volts. Então, 2 volts vai ser o meu VRE. E vale tanto para a malha 1 quanto para a malha 3, né? Para a malha de fora, para a malha externa. Então, aqui eu também tenho 2 volts. E pela malha 3 eu sei que essa tensão mais essa tensão aqui tem que dar 12 volts. Então eu tenho aqui 2,7 para 12 dá 9,3 volts. Porque 9,3 mais 0,7 dá 10, mais 2, 12. Então o meu VRB, que está aqui, é igual a 9,3 volts. Vou encontrar agora a corrente de base, o IB. Né? A corrente de base vai ser igual. Eu tenho o IC, tenho o beta, né? Eles estão aqui. E aí eu vou usar o triângulo. Quero achar a corrente de base IC dividido por beta. Então eu vou fazer que o meu IB é igual ao meu IC dividido pelo beta. O IC, 250 mA, 250 vezes 10 a menos 3, dividido pelo beta, que é 50. Vamos fazer essa conta. 250 expoente a menos 3, dividido por 50, igual a 5 vezes 10 a menos 3, ou seja, o meu IB é 5 mA. Então, vou marcar aqui 5 mA. Aqui é 5 mA. Bom, tá aí a minha corrente de base. Né? Vou achar agora o IE. O IE, também por fórmula,
é igual ao IC mais IB. Então, vou aplicar essa fórmula. É igual ao IC mais IB. Então, o IE vai ser igual... O meu IC é 250 mA. Como o meu IB também tem mA, eu vou deixar tudo em mA. 250 mA mais o IB de 5 mA. Está aqui. 5 mA. Então, a corrente de emissor vai ser igual a 255 mA. Então, está aí o IE. Né? Achamos o IE, 255 mA. É essa corrente aqui, ó. 255 mA. Achamos todas as correntes. Agora nós vamos achar as resistências. Então, o primeiro que nós vamos encontrar é o valor do RC, né? Vamos dar uma olhada no resistor de coletor. Está aqui, 6 dividido por 250 mA. Vamos fazer isso, então. 6 dividido por 250 vezes 10 a menos 3. Quanto que dá isso? Então, ficou 6 dividido por 250, expoente a menos 3, igual a 24. Então, isso é igual a 24 ohms. Então, 24 ohms. Vou marcar aqui 24 ohms. O RB é igual a tensão nele 9,3, corrente 5 mA. Por isso que é legal você marcar no circuito as tensões e as correntes. Fica mais fácil para você encontrar depois, né? Já pensou depois ter que procurar nas contas, ficaria pior. Então, 9,3 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Então, aqui, 9,3 dividido por 5 expoente a menos 3, igual a 1860. Como que eu dou a resposta a isso em engenharia? 1,86 vezes 10 a terceira. Então, 1,86 quilo-ohms. 1,86 quilo-ohms. Então, é o valor do RB, 1,86 quilo-ohms. E aí nós temos o RE. O RE é igual a 2 volts dividido por 255 mA. Né? A gente tem aqui sobre o resistor de emissor. Né? 2 volts sobre ele e passando por ele 255 mA, ou seja, 255 vezes 10 a menos 3. Então aqui nós vamos colocar na calculadora 2 dividido por 255, expoente a menos 3, que é igual a 7,84 ohms. 7,84 ohms. Né? Então vou colocar aqui 7,84 ohms. Então tá aí o nosso exemplo 3, onde nós encontramos um VCE de 4 volts, um VRE de 2 volts, um VBE de 0,7, um VRB de 9,3, um IB de 5 mA, um IE de 255 mA, um RC de 24 ohms, um RB de 1,86 kΩ e um RE de 7,84 ohms. Está aí a resolução do nosso exemplo 3. Legal, um grande abraço a todos e bons estudos.